Olá, grupo de oração. Hoje eu quero compartilhar um texto para a nossa reflexão do livro do profeta menor, Miqueias, o capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 8. Lá diz assim: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 rebeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Este texto do profeta Miqueias é um chamado para o povo voltar a uma verdadeira adoração a Deus. O tempo em que o profeta Miqueias vivia era um tempo em que o povo de Israel, o povo de Judá, enfrentava grandes desafios em relação à comunhão com Deus e uns com os outros. Eram desafios que cercavam a unidade do povo, a unidade do culto. As pessoas que tinham muito dinheiro exploravam os pequenos agricultores dentro do povo de Israel e Judá. E assim o povo todo sofria. É importante nós lembrarmos que dentro do povo de Deus, Deus havia estabelecido leis para que ninguém sofresse, para que ninguém passasse necessidades. Um deveria ajudar o outro, como também o Senhor nos instrui para vivermos na vida cristã, dentro da igreja. Mas o povo vivia momentos desafiadores, como um povo de Deus que honra o seu Deus. E Miqueias é um profeta chamado para profetizar diante desses desafios e mostrar para o povo de Israel, para o povo de Judá, o que de fato agrada a Deus, o que de fato Deus espera do seu povo, qual é a identidade do seu povo. E olha que interessante, quando Miqueias fala, ele fala diretamente sobre o culto. Porque embora o povo de Deus, o povo de Israel e Judá, fosse um povo que estivesse se afastando dos princípios de Deus, se afastando daquilo que Deus desejava para o seu povo, eles prestavam um culto a Deus, um culto correto. Eles eram praticantes da lei, eles não faltavam nos cultos, faziam seus sacrifícios, viviam um final de semana impecável, mas durante a semana eles viviam distantes de Deus. Era como se no final de semana eles vivessem com Deus, prestando seu culto, seu sacrifício, suas ofertas, e durante a semana esquecessem que Deus existe. Eles viviam um ateísmo prático. Deus olhou para isso e chamou seu povo ao arrependimento, porque nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de amor, que não quer ver seu povo sofrendo, mesmo quando o povo se desvia dos caminhos de Deus. É Deus sempre quem busca de novo seu povo. Para o povo de Judá e Israel, a moeda de troca em relação à bênção de Deus era viver uma vida correta, num culto correto, entregar grandes sacrifícios, entregar grandes ofertas, e assim eles pensavam que eles estariam sendo abençoados por Deus. E já no Antigo Testamento, Deus mostra que Ele não se importa com grandes sacrifícios, grandes ofertas. O que de fato Deus se importa é como está o nosso relacionamento com Ele e uns com os outros. É para isso que Deus nos chama, para andar com Ele e andar uns com os outros. O capítulo 6 mostra como é o culto que Deus se agrada, como é o encontro do cristão que Deus se agrada, como Deus se agrada da vida do crente. E ele fala que nós não precisamos se apresentar diante de Deus com grandes ofertas, grandes sacrifícios e grandes renúncias, se o nosso coração está diante de Deus. No versículo 8 ele diz: Deus, Ele já mostrou o que é bom. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Em primeiro lugar, Deus nos convida para praticar a justiça. E praticar a justiça, eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos hoje em dia. Praticar a justiça é conhecer o coração de Deus e viver a partir da ética de Deus e não da ética do mundo. Isso significa
que nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que Ele é um Deus justo e que Ele nos pede para amar a todos conforme Ele ama. Olhar para o outro com o olhar de Deus, com o olhar daquele que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, com o olhar de misericórdia, com o olhar de um Deus justo, que não fecha os olhos para o pecado, mas ama o pecador. Praticar a justiça é olhar para todas as pessoas da mesma forma, sem distinguir quem é melhor, quem é pior. É olhar com amor, com dignidade, com o olhar do Criador, que entende que todos nós estamos no mesmo lugar. Todos nós estamos perdidos e todos nós precisamos do amor de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos nós estamos distantes de Deus. E todos nós precisamos ser alcançados pelo amor de Deus. É assim que você e eu precisamos praticar a justiça. Estender a nossa mão para todas as pessoas que precisam, sem olhar, sem se importar com o que ela faz ou com o que ela deixa de fazer, sem olhar com meritocracia, colocando algumas pessoas acima de outras, julgando quem merece e quem não merece de ajuda. Olhar com justiça é olhar com equidade para todas as pessoas e deixar que Deus julgue a todas. É saber que nós não temos condições de julgar. De nós é pedido para ajudar, para buscar que o direito de todas as pessoas seja atendido. É buscar que todas as pessoas tenham dignidade de vida. E especialmente, dentro do povo de Israel, existe um cuidado para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Como é que nós estamos olhando para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro na nossa comunidade? Estamos acolhendo, estamos amando, estamos dando a eles aquilo que é digno que eles recebam? E em segundo lugar, o Senhor nos pede para amar a misericórdia, porque Ele é um Deus de misericórdia. A misericórdia envolve todo o movimento de Deus que vem ao encontro de toda pessoa pecadora. É o movimento de Deus que entrega o seu Filho, o seu único filho, filho que Ele ama, para nos perdoar, para nos dar vida em nosso lugar. A misericórdia de Deus é uma misericórdia que faz Ele se mover em direção daquele que está perdido. Deus nos chama para amar a misericórdia e ter olhos de misericórdia. Deus nos chama para olhar para todas as pessoas com misericórdia. Amar a obra de Cristo na cruz. Entender que sem ela nós estaremos perdidos. E por isso nós devemos desejar que todas as pessoas sejam alcançadas por essa misericórdia. Nós devemos ser os agentes que levam a mensagem dessa misericórdia e vivermos moldados por ela, moldados pela cruz de Cristo, entendendo que hoje a minha vida não seria nada sem a cruz de Cristo. E por fim, Ele nos convida para andar humildemente com o nosso Deus. Andar humildemente com Deus significa reconhecer que sem Ele, nosso caminho é em vão. Sem Ele, todo caminho é inútil. É como o vento, como diz o livro de Eclesiastes. Andar humildemente com Deus é se curvar diante dEle e saber que Ele estabelece os limites para os nossos passos. Reconhecer que nós precisamos que Ele nos conduza nesse caminho, porque sem Ele não somos nada. E assim deixar que Ele nos oriente. Andar humildemente com Deus é reconhecer que nós precisamos dEle. Nós dependemos dEle. Dependemos que Ele nos mostre o caminho. Dependemos ser conduzidos por Ele. E é também reconhecer que todo caminho que Ele nos conduz é bom. Não importa as dificuldades que enfrentamos nesse caminho, é bom. Porque Ele nos convida para trilhar no caminho dEle. Um caminho bom e um caminho que leva para a vida. Um caminho que ao final todos nós receberemos uma coroa de vitória, porque Ele venceu. Ele disse que a nossa luta já tem um fim definido. A nossa caminhada já tem um fim
já tem uma chegada definida e ela será gloriosa, porque Cristo venceu. E por isso nós também receberemos a vitória. Por isso nós também vencemos. Que diante deste texto nós possamos olhar para aquilo que Deus deseja de nós. Um relacionamento que entrega todo o coração. Não adianta entregarmos grandes ofertas, não adianta entregarmos grandes sacrifícios, grandes renúncias na nossa vida, se o nosso coração não foi entregue ainda. Se o nosso coração tem medo de praticar a justiça, medo de praticar a misericórdia, de amar a misericórdia, e medo de se entregar ao caminho do Senhor. Deixe que o Senhor sonde o teu coração, preste um culto, uma adoração a Deus, sincera, que Ele ama e que Ele te convida para descansar, enquanto Ele está cuidando de tudo, enquanto Ele está preparando. Deixe que o Senhor cuide de ti e entregue o seu coração para Ele. É isso que Ele deseja, de todo o seu coração. É isso que Ele quer. Ele quer você por inteiro, não uma parte, não apenas algumas horas do seu dia. Ele quer você por inteiro, porque Ele te ama e Ele tem melhor para você. Que nós possamos descansar neste Deus, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso Deus todos os dias. Amém.